Caso envolvendo o ensaio fotográfico do poeta Araripe Coutinho no Palácio do Governo continua repercutindo. E ontem foi repercussão nacional, em tudo que é jornal, em todos os blogs e sites do país e redes de televisão. O poeta afirma que fotos foram tiradas em 2005. Já o radialista e publicitário Davi Leite afirma que Araripe mente e que as fotos são recentes. Vamos ao jornalista Paulo Souza e a reportagem Jovem Pan. Jornal da Manhã. Reportagens Paulo Souza. Pois não, Paulo. Tá envolvente esse tema, hein? Exatamente. A polêmica envolvendo o ensaio fotográfico do poeta Araripe Coutinho no Palácio Museu Olímpio Campos continua dando muito o que falar. O ensaio, que teve repercussão nacional, foi taxado por alguns veículos nacionais de imoral, por ter sido Olímpio Campos o palco da inspiração fotográfica. O personagem da história, Araripe Coutinho, em entrevista concedida à reportagem da Jovem Pan, afirmou que as fotos foram tiradas em 2005. O poeta afirmou ainda que não teve nenhuma intenção de macular a imagem do espaço público. Bom dia, Paulo Souza. Bom dia, Rosalvo. As fotos foram tiradas realmente em 2005, quando o palácio não era museu ainda, estava fechado, né? E as fotos foram tiradas para o ensaio do livro. De sorte que não houve assim, nenhuma intenção em macular o espaço, em criar qualquer tipo assim, de celeuma, né, em relação ao objetivo do fato, que foi exatamente mostrar a arte, né? Você vê que não há nenhuma, você olhando as fotos, não há nada de imoral, nada de vulgar, de assintoso. São fotos completamente artísticas para o livro. De sorte que vazaram na internet e as pessoas criaram todo esse burburinho, né? Porque, na verdade, se assustaram, assim, de estar ali naquele local fazendo aquelas fotos que, na verdade, já é uma coisa conhecida. Não tinha nada, assim, que esconder, nem o que dissimular. Araripe Coutinho acusou, sem citar nomes, pessoas de maquiarem as fotos para tentar politizar o assunto. Ele isentou o governo de qualquer responsabilidade. Claro que não! Como essas fotos desmoralizam? O que desmoraliza o governo do Estado não é isso. O que desmoraliza o governo do Estado é se ele realmente não tomasse as atitudes que tomou as atitudes. Não tem nada de desmoraliza, isso é moralismo, na verdade, você dizer uma frase dessa. Não tem absoluto, não desmoraliza nada, não há nada de agressivo nas fotos. As fotos são as fotos do artista, mostrando sua arte e querendo, na verdade, chamar a atenção para sua poesia, que nunca foi lida, na verdade. Então não tem nada de desmoralizar, até porque não há nada de assintoso nas fotos, de maneira nenhuma. As pessoas confundem muito religião com moral, com arte, mistura tudo, bota no liquidificador e acha que na verdade é aquilo. O poeta salientou que não há nenhum tipo de desmoralização do governo por conta do ensaio ter sido fotografado dentro do Palácio Olímpio Campos. Na opinião de Araripe Coutinho, há um falso moralismo por trás das críticas à sua obra literária. Isso são montagens de fotos que as pessoas fazem para dar um tom político ao caso. O caso não é um tom político. O caso é a foto ou não a foto. Então não importa se as fotos foram tiradas há um século ou agora. Importa que as fotos foram tiradas. Então o que acontece é o seguinte. As pessoas ficam querendo politizar o fato. Responsabilizar pessoas que não têm nada a ver. Porque, por exemplo, o governo Marcelo Débora, de João Alves e de Albano não tem nada a ver com as fotos. As fotos são de responsabilidade do poeta, que fez um ensaio para o seu livro e tirou as fotos. Então isso aí indifere de qualquer coisa. De sorte que as pessoas estão fazendo montagem em quadrinhos, tirando onda, mas enfim, e não é o relevo, a importância do fato. Questionado sobre o fotógrafo responsável pelas fotos, o poeta, sem dar mais detalhes, citou apenas o suposto Alessandro como sendo o autor das fotografias. O repórter fotográfico não é conhecido, é um repórter iniciante chamado Alessandro,
e que é um grande artista, um grande fotógrafo. Ele é de Aracaju. E agradeço o espaço e um abraço para o Rosalvo. Já o radialista e publicitário Davi Leite encara o ensaio fotográfico do poeta sergipano como uma brincadeira, sem nenhuma consequência trágica. Ele acusou o governo de polemizar o assunto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Uma brincadeira sem nenhuma consequência trágica, a não ser o fato de que o governo do Estado quis criar, através de alguns assessores, uma polêmica sobre este assunto. Na verdade, são fotos artísticas. O poeta, todo mundo sabe, é uma pessoa extremamente extrovertida. As fotos, não importa a data que foram feitas, o que importa é que hoje são destaque nacional. E acredito até que, para a tristeza do governador Marcelo Deda, o poeta Araripe Coutinho vai acabar no programa do Jô Soares antes dele. Agora, o mais interessante, Paulo, é que de tudo isso se depreende uma coisa muito interessante. É que a expressão artística, a expressão de alguém, principalmente quando isso acaba criando, digamos assim, um choque visual, né? Porque afinal nós estamos falando de uma beldade física, nós estamos falando de uma beldade visual, que é o poeta Araripe Coutinho. Então isso acaba criando todo este enxame, não é? Mas no fundo, é apenas e tão somente um motivo para a gente rir a mais, amigo. Segundo Davi Leite, o poeta se contradiz ao afirmar que as fotos são de 2005, quando teria dito inicialmente que o ensaio foi feito no governo Albano Franco, e logo em seguida mudando de palavra ao citar o governo João como a época exata do ensaio. Davi questionou as cores dos cabelos de Araripe Coutinho e afirmou que as fotos foram feitas no governo Deda. O poeta, ele inicialmente teria dito que as fotos foram feitas durante o governo de Albano Franco. Talvez pressionado, mudou a data das fotos, dizendo que teria sido no governo de João Alves. Mas eu acabei fazendo uma investigação e observando que na época que o poeta alega que essas fotos foram feitas, na realidade ele estava com o cabelo curto, era mais magra, e estava inclusive com cabelos tingidos de acaju. E logo depois ele alisou os cabelos, foi ao palácio e fez as fotos. Ao que eu suspeito, essas fotos teriam mais ou menos 1 ano e meio, entre 1 ano e 1 ano e meio que foram produzidas. Portanto, não ainda existia o Palácio Museu Olímpio Campos, era apenas um palácio em reforma, era um prédio público em reforma, então não há consequências maiores. Eu não sei por que o governo, de alguma forma, quis colocar que isso não teria sido, que essas fotos não teriam sido usadas a locação do palácio agora, neste momento, no governo Marcelo Deda. Não entendo por que tamanha aflição dos assessores governistas para evitar que o povo saiba que, na realidade, as fotos foram feitas agora, durante o governo Marcelo Deda, ainda durante a primeira gestão, creio eu, entre 1 ano e 1 ano e meio atrás. Sabe, Paulo, a visão que me passa é que o Araripe, ele acabou pressionado, por algum motivo que eu não sei qual foi, né? Ele, por exemplo, 3 meses atrás, ele ainda era servidor da Casa Civil num cargo comissionado. E um belo dia ele foi lá buscar o dinheirinho dele no banco, e quando chegou lá descobriu que havia sido exonerado do cargo pelo secretário Jorge Alberto. Não se sabe o motivo desta exoneração. Talvez o Araripe tenha publicado essas fotos no Facebook dele inicialmente, porque essas fotos foram publicadas numa página pessoal do poeta Araripe Coutinho há cerca de 1 mês e meio no Facebook. E essas fotos ficaram alguns dias, algumas pessoas tiraram essas fotos fizeram download dessas fotos e começaram a espalhar essas fotos na rede. E isso acabou criando toda essa polêmica. Eu fiz uma brincadeira, uma novelinha. Então eu acho que o poeta mentiu desnecessariamente. Não há necessidade alguma de omitir a verdade. As fotos foram feitas em torno de 1 ano, 1 ano e meio mesmo, Paulo. Tenho um abraço aqui e o carinho aos ouvintes. Tenham um bom dia. As fotos do ensaio fotográfico ganharam internet e repercutiram negativamente nos meios de comunicação pelo Brasil afora, senhor Rosalvo Nogueira. Ontem à noite estava ainda nas televisões e tudo. Acho que Sergipe é um negócio sério. Tem tantos temas importantes para se discutir. A chuva mesmo de ontem foi uma.